Falando de Vida. Na comunicação, Pastor Souza. Olá, gente querida! Graças a Deus, é com muito prazer e com imensa satisfação que nós estamos juntos para mais um momento de oração e de meditação na Palavra de Deus. Se você quiser, já deixe preparado um copo com água para o momento da prece. E se você também quiser, curta o vídeo, nos comentários escreva o nome dos familiares, entes queridos que você quer incluir na oração e compartilhe esse vídeo. Envie essa oração a todas as famílias que você sabe que estão necessitadas de oração. Porque nessa oportunidade nós iremos orar para que o Todo-Poderoso conceda comunhão, entre pais e filhos, filhos e pais. Infelizmente, nós temos visto lares destruídos. Nós temos atendido, nós temos tomado conhecimento de uma destruição generalizada, infelizmente, na relação de pais e filhos, filhos e pais. Infelizmente, por causa dessa ideologia diabólica que o mundo vem tentando implantar na mente humana, nós estamos vendo cada vez mais os filhos se levantarem contra os pais, os filhos afrontar os próprios pais. Temos também visto pais que extrapolam, que infelizmente causam aí danos aos seus filhos. Infelizmente, quem sabe você que está nos acompanhando agora, assistindo esse vídeo, esteja convivendo com isso, esteja sofrendo isso na pele. Quem sabe a senhora seja uma mãe que vem derramando lágrimas de desgosto, lágrimas de vergonha, de humilhação por causa de um filho que se enveredou no submundo das drogas, de uma filha que se enveredou na prostituição, de filhos que se rebelam, que se levantam contra os pais como se fossem inimigos. Talvez você seja um pai que esteja convivendo aí com a dor de ser desrespeitado pelo próprio filho, de não ser reconhecido pelos seus próprios filhos. E filhos também que talvez estejam aí sofrendo com os maus tratos dos pais, com o péssimo exemplo dos pais. E a verdade é que o mal, ele tem trabalhado exatamente para que as famílias vivam assim, vivam em pé de guerra, vivam desunidas, porque uma família destruída, isso aí reflete na sociedade, Famílias destruídas, sociedade também destruída. Se os filhos não se dão bem, não respeitam, não consideram seus pais, vão considerar quem? Se os pais não têm amor pelos filhos, não têm zelo pelos seus próprios filhos, terão zelo ou amor por quem ou pelo quê? Então tudo começa dentro da família. Toda a educação, o bom tratamento, o bom convívio, a humildade, a forma de tratar as pessoas, sempre começa dentro de casa. Aquilo que é dentro de casa vai se refletir do lado de fora. Aquilo que é a família vai ser a sociedade. Por isso é importante nós orarmos para que haja comunhão entre pais e filhos, para que haja amor entre filhos e pais, porque a verdade, gente, é que uma família ela tem que viver unida. Os filhos têm que ter os pais como referência, como espelho, como bom exemplo que eles irão levar para o resto da vida deles. Infelizmente, quantos filhos que têm os seus pais um péssimo exemplo, não é verdade? Tem desgosto, às vezes vergonha de reconhecer os pais pela vergonha que os pais lhe causam. E na maioria das vezes, os pais em relação aos filhos. Quantos pais que vivem aí chorando, se lamentando, envergonhados por causa das escolhas ruins dos seus filhos. Então, ao invés de querer resolver com a briga, com a discórdia, com a discussão, tem que se resolver buscando em Deus a direção para essa família. E eu trago aqui a palavra de Deus escrita no livro de Efésios, no capítulo 6, que é um conselho aos filhos e aos pais. Se você quer que exista comunhão na sua família, se você quer que exista essa união presente
esse relacionamento amoroso, né? de respeito, de carinho, de educação entre pais e filhos, filhos e pais, é preciso levar em consideração essa palavra, gente, que é muito importante. Efésios capítulo 6, versículo 1, você vai acompanhar comigo, que diz assim, ó: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas longa vida sobre a terra. Então veja o que ele fala em relação aos filhos. Veja o que a palavra de Deus nos leva para os filhos. Você que é filho, você que é filha, olha o que a palavra de Deus fala. Honra teu pai e a tua mãe. É o primeiro mandamento com promessa. Você sabe que esse mandamento é o primeiro, né, dentre os 10 mandamentos, é o primeiro mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe para que os teus dias se prolonguem sobre a terra. Antigamente, o ciclo natural da vida sempre foi os filhos enterrarem os seus pais, né? O ciclo natural da vida, né? Porque os pais criam os filhos, educam, né? Formam ali cidadãos de bem, e como os pais são mais velhos, né? O normal é os filhos enterrarem os pais. Mas você tem percebido como nessa geração os jovens têm perdido a vida tão cedo? Os jovens têm, infelizmente, enfrentado uma mortalidade sem precedentes. Pais que têm chorado por enterrar seus filhos. E qual é a razão disso? A razão disso é o não cumprimento desse mandamento. Honrar o pai e a mãe. Nós temos visto hoje em dia os filhos quererem honrar amigos, querem honrar amigas. A gente vê filhos que têm o maior respeito com os amigos e desprezo pelos pais. Filhas que têm o maior apreço pelas amigas e desprezam a mãe e acham que vão se dar bem na vida. Não vão, pessoal, porque é bíblico. Honra teu pai e tua mãe para que teus dias se prolonguem. Honrar é você dar alegria aos seus pais. É você dar motivo de orgulho aos seus pais. É você dar prazer no que diz respeito ao pai, ter prazer em ver o filho ali bem sucedido, em ver a filha uma pessoa bem sucedida, uma pessoa direita, uma pessoa de bem. É isso aí que vai multiplicar os seus anos de vida sobre a terra. É mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe para que seus dias se prolonguem. Mas o que nós temos visto são os filhos desonrarem os pais, roubarem os pais, maltratar os pais, humilhar os pais, né? Pisar nos pais e muitos até cometendo o absurdo de tirar a vida dos próprios pais. Nós temos visto essa tamanha aberração. Filhos tirando a vida dos pais. Filhos acabando com a vida dos pais por causa de dinheiro, por causa de relacionamentos. E isso tem feito com que muitos jovens estejam aí tendo suas vidas ceifadas pelo espírito da morte. Então, mandamento para que os filhos sejam bem-sucedidos. Você quer ser bem-sucedido, rapaz? Moça, você quer ser bem-sucedido na sua vida? Comece honrando seu pai e sua mãe. Comece dando alegria aos seus pais. Comece dando motivos para os seus pais sentir prazer e dizer, não, nós colocamos no mundo uma pessoa de bem, uma pessoa distinta, uma pessoa direita. Isso aí vai servir muito para você. Mas também a palavra de Deus fala aos pais, né? Tem aqui também, no mesmo capítulo, na mesma passagem, no versículo 4, você vai acompanhar comigo aí agora, para os pais. Para os pais, a Bíblia diz assim, e vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Está vendo, pai? Por que muitos pais hoje em dia, de repente, têm também derramado lágrimas de desgosto? Sabe por quê? Porque tem pais fazendo todas as vontades dos filhos. O filho criança, a filha criança, dá ordem aos pais. Os filhos criança, né? Embora nós temos visto o mal trabalhando para tirar a autoridade dos pais,
né? Para tirar o direito dos pais criar e disciplinar seus filhos, para que as crianças cresçam pessoas inconsequentes, mas a palavra de Deus nos ensina que os pais não têm, né, que provocar a ira dos filhos, mas criar na disciplina e na admoestação do Senhor. Ou seja, os pais são responsáveis em disciplinar os filhos, em dizer o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, o que faz bem e o que é prejudicial para eles. Essa é a obrigação dos pais dada por Deus. Não é obrigação do Estado, não é obrigação de escola. Escola educa, escola ensina o beabá, ensina o ler e escrever, ensina a matemática. Pais, quando eu digo pais, eu estou me referindo a pai e mãe, cria e disciplina, né, na admoestação do Senhor, ou seja, dos pais a responsabilidade para dizer para os filhos, ó, isso aqui é direito, isso aqui é errado, isso aqui é bom, isso aqui é mal, isso aqui é certo, isso aqui é errado. E infelizmente os pais têm deixado isso de lado, têm deixado as crianças mandarem suas vidas, têm deixado as crianças escolher, não, eu quero isso, tem que ser isso, tem que ser dessa forma, tem que ser desse jeito, e a mãe tem que se sujeitar aos filhos. Está errado. Os filhos têm que se sujeitar aos pais. Os filhos têm que seguir a disciplina dos pais, mas para isso é claro que os pais têm que ser o exemplo. Os pais têm que ser o exemplo. Os pais têm que ser o espelho de educação, o espelho de honra, o espelho de respeito, para que os filhos tenham esse respeito e essa admiração pelos pais. Então é muito importante pais e filhos levarem em consideração essa palavra para que haja comunhão plena e a sua família, de fato, seja um pedaço do céu e não um pedaço do inferno. Vamos então orar. Vamos pedir a Deus que exista, que Ele faça existir essa comunhão dentro da sua casa. A comunhão entre pais e filhos, filhos e pais. Porque a pior coisa que existe é você ficar com receio de chegar em casa, porque sabe que lá vai encontrar briga, vai encontrar desarmonia. Vamos orar para que você tenha sempre prazer e alegria em estar dentro da sua casa. Oremos. Quando oramos, os céus se abrem. Deus, do seu trono de glória, ouve o nosso clamor e se apressa em responder à nossa súplica. Creia no seu coração e junte-se a nós. Vamos orar, vamos falar com Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ó grande Deus, Deus criador de todas as coisas, inclusive das famílias, pois a família foi criada pelo Senhor. A família, ó Todo-Poderoso, foi instituída pelo Senhor. E ninguém, absolutamente ninguém, tem a especialidade que o Senhor tem para tratar e cuidar de uma família. E é por esta razão, ó Deus, que nós nos dirigimos ao Senhor em oração, em nome do Senhor Jesus, para te pedir, meu Deus, pelas famílias, pelos lares, pelos casamentos e principalmente pela comunhão entre os pais e filhos, filhos e pais, comunhão essa que tem sido tão conturbada, tão destruída, tão atacada pelos males presentes, Senhor. Nós temos visto, infelizmente, tomado conhecimento de lares que têm sido devastados pelas contendas, pelas desarmonias, pelas brigas, pelas rebeldias,
Temos visto, meu Pai, ouvido notícias estarrecedoras de filhos que cometem um cúmulo, o absurdo de tirarem a vida dos próprios pais. Oh, meu Deus, e quantos pais que vivem com medo de seus filhos, quantos pais que são ameaçados pelos seus filhos, filhos que deveriam honrar, que deveriam respeitar e cuidar dos seus pais, são ameaçados e muitas vezes maltratados e até destruídos pelos próprios filhos. Isso não fica só, sabe, meu Deus, no relacionamento dos filhos para com os pais, mas quantos pais também, Senhor, que têm maltratado seus filhos ao extremo, quantas mães, sabe, que agridem, que violentam suas crianças, quantos pais que massacram, que maltratam suas crianças, que descarregam em seus filhos a raiva, o ódio pela vida. Oh, meu Deus, e tudo isso tem servido simplesmente para distúrbios familiares, para pessoas, sabe, serem formadas com naturezas agressivas, revoltadas, e assim tem sido, ó Deus. Por isso eu te peço agora que o Senhor envie o teu poder, meu Pai, a todas as pessoas que oram conosco nesse momento, que da mesma forma como esta oração chega a este lar, chega a esta pessoa, através de um vídeo que ela assiste pelo celular, pelo iPad, pelo notebook, pelo aparelho de computador, quem sabe pelo próprio televisor, que da mesma forma como essa imagem reflete nesse lar, nesta casa, nessa residência, que chegue o teu poder, meu Deus, para destruir toda a força espiritual do mal, para destruir as brigas, as contendas, as desarmonias, a rebeldia, os demônios que jogam os filhos contra os pais, os demônios que fazem os filhos ter ódio, ter nojo, ter raiva dos seus próprios pais. Repreendo o diabo, meu Deus, que atua no coração dos pais, fazendo eles ter ódio dos seus filhos, vontade de maltratar, de machucar, de tirar sangue dos seus filhos. Repreenda esse mal agora, repreenda o espírito do ódio, repreenda o espírito do rancor, da mágoa, da inimizade, da contenda, da desarmonia, das decepções, de tudo de ruim que geram atritos, que geram contendas, que geram conflitos entre os pais e os filhos. E na autoridade e no poder do nome do Senhor Jesus, nós ordenamos agora a todos os destruidores de lares, de famílias, de casamentos, a todos os destruidores da comunhão entre pais e filhos, entre filhos e pais, nós ordenamos agora ao espírito do ódio, do rancor, da violência, da maldade que estiver presente nesta família, nesta casa, em o nome do Senhor Jesus, saia deste lar, todo mal, saia desta família, para nunca mais voltar. Meu Deus, eu te peço agora, meu Pai, que o Senhor abençoe os pais, dê sabedoria ao pai e à mãe, para criar os seus filhos na disciplina e na admoestação, no conhecimento do Senhor, para ensinar os seus filhos no temor do Senhor, como está escrito na tua palavra: ensina a criança o caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Que os pais sejam os bons exemplos para os filhos, que os pais sejam referências de honestidade, de educação, de esforço, de trabalho, sabe, de estudo, que os pais sejam o exemplo que os filhos têm como referência, bons exemplos, porque bons pais formam bons filhos, meu Deus. E aos filhos dê sabedoria, faça os filhos, meu Deus, entenderem, mesmo crescidos, mesmo na fase de adolescência principalmente, faze-os entender que honrar pai e mãe não é bom para o pai ou para a mãe, não, é bom para os filhos. Faça os filhos entender que se eles desonrarem os seus pais, eles estão fazendo mal a eles mesmos e não aos seus pais. Então que os filhos amem os seus pais, respeitem os seus pais, cuidem dos pais e gerem alegria, que os filhos tenham sempre a vontade de fazer os pais sentir orgulho deles e não desgosto.
Dê essa sabedoria aos filhos, aos jovens, às moças, aos rapazes, para que os seus dias se prolonguem sobre a terra. Porque um mau filho nunca será um bom marido ou um bom pai. Um mau filho sempre será uma má pessoa em todos os aspectos da sua vida. E um bom filho será sempre bom e bem em tudo aquilo que ele fizer. Então, nós determinamos agora que a paz, que o amor, que a união, que a alegria, que a sabedoria e que a comunhão do Senhor esteja presente no convívio entre os pais e filhos, os filhos e os pais. Que haja comunhão entre eles. Abençoe esta água e que ao beber desta água, que todos dessa casa, ao beber desta água, que esta água seja o Senhor Jesus entrando em suas vidas, acalmando os seus corações e dando sabedoria para que eles se respeitem, se amem e que vivam sempre um querendo bem ao outro. É o que nós te pedimos e te agradecemos em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos que creem e concordam com esta oração, digam que assim seja e graças a Deus. Gente querida, respire fundo, beba da água e receba de Cristo o alívio e a sabedoria para gerir a sua família. Graças a Deus. Dê um pouco dessa água também a todos os seus familiares para que esta comunhão, a comunhão de Cristo esteja sempre presente na sua casa, na sua família e nessa comunhão, né? A comunhão que tem que ser recíproca entre pais e filhos, filhos e pais. Tá certo, gente querida? Compartilhe esse vídeo, faça essa oração chegar a todas as famílias que você sabe, que você conhece, que estão necessitados desta oração. Foi um prazer imenso estar com vocês. Estaremos juntos no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Que o Todo-Poderoso te abençoe e te guarde hoje, amanhã e para todo sempre. Falando de vida. Na comunicação, Pastor Souza.